Sejam todos bem-vindos ao ERA, Educação Radiológica Avançada. Aqui você vai ter segurança nos seus exames radiológicos através do conhecimento. Meu nome é Thiago, eu sou médico radiologista, estamos aqui com a Karen, a nossa enfermeira. Olá pessoal, estamos aí em mais um dia, um encontro aí para muita discussão e muito conhecimento de qualidade aí. E estamos também com o nosso técnico Giovanni. Vamos falar um pouquinho de tomografia, dos exames aí de RM, tudo para diagnosticar. E qual que é o nosso assunto hoje, Karen? Qual que é a pauta? Não, antes da pauta, não quero falar de pauta, eu quero saber se você já curtiu o nosso canal, se você já foi lá, se você já se inscreveu, deixou o seu joinha, curte aí nos seus grupos, grupo de radiologista, nos grupos técnicos, enfermagem. Vamos lá, gente, vamos fazer essa onda, vamos fazer isso movimentar. Já tivemos nossa estreia, que foi muito legal, tivemos aí muita interação, né? O pessoal gostou bastante, tivemos muito feedbacks. E aí, então, conta pro seu colega para você inscrever e dar o seu joinha. Agora podemos falar do nosso tema, doutor. Qual vai ser nosso tema aí hoje? Legal. O nosso tema de hoje é doença ateromatosa dos vasos cervicais. Por que vamos falar desse tema? Porque eu noto, e não acho que não é só eu, uma insegurança dos radiologistas e dos técnicos e dos enfermeiros ao adquirir, ao realizar, ao fazer um exame de arterial dos vasos cervicais, aquela insegurança em emitir o laudo. Não sabe o que está vendo, não sabe calcular o grau de estenose. Quando fala que anjo, não, eu vou no banheiro, deixa para minha colega enfermeira fazer, já tem medo, sim, né? Muitas vezes chamam um especialista em neuro para poder avaliar uma anjo de carótides que muitas vezes é uma continha ali de padaria e que você pode salvar a vida do paciente e fica postergando, né? Fazendo aquela pilioscopia ou atrapalhando o colega no plantão. Não marca no meu horário, né? A anjo e tudo mais. Então fala um pouco pra gente, Karen, dessa epidemiologia, o que é essa doença, quais são os fatores de risco, fala um pouco pra gente quem desenvolve ateromatose, principalmente da carótida, mas a gente sabe que envolve os vasos vertebrais também. Muito bom. Põe lá uma primeira fotinho lá, Giovanni, porque a gente sabe que às vezes não é só profissional da saúde que está nos assistindo, né? Às vezes tem aí o público em geral. Coloquei uma fotinho ali pra gente ilustrar uma carótida aí, que começa lá perto da parte torácica e ela sobe única e ela tem toda uma bifurcação e a gente vai falar um pouquinho de tudo isso. Hoje essa prevalência é muito mais em homens, né? E homens idosos acima de 80 anos. Então hoje já tem estudos que falam que todo idoso acima de 80 anos, né? Ele vai ter isso. Homens em cerca de 3% e mulheres cerca de 1%. Até pelas práticas, pelo estilo de vida dos homens ser um pouco diferente, os abusos que o homem faz aí de algumas coisas. Tem vários vídeos no Instagram que mostram porque os homens morrem antes, né? Exatamente, nós mulheres somos privilegiadas nisso, né? Enquanto os homens aí acima de 80 anos tá com 3% de chance, nós mulheres estamos com 1% de chance, né? De ter aí uma doença grave, uma doença grau 9, alguma coisa assim. E hoje, assim, o dinheiro gasto com a saúde por conta dessa doença é muito grande. A incidência do AVC, que é o acidente vascular cerebral, seja ele o isquêmico ou o hemorrágico, ele é muito grande. Então, de todos os AVCs hoje, no Brasil que se tem, 15% desses AVCs ele é correlacionado a uma pessoa que tem esse tipo de doença. E quando a gente fala daquele AVC isquêmico, isso diminui um pouco para 6,7, mas são números muito grandes, que isso resulta em internação, porque é uma doença que o diagnóstico a gente faz ambulatorial, mas necessita sim desse tratamento aí. E tem aí vários estudos, o Ministério da Saúde contabilizou em 2009 mais de 160 mil hospitalizações devido o AVC resultado como causa principal aí a ateromatose de carótida. Dados aí, se a gente comparar um pouco dados do Brasil com dado aí
da América do Norte e Europa, hoje as ocorrências de AVC com correlação à parte de estenose está em 85% no Brasil. E aí na parte aí da Europa, 80%. Então, quer dizer, não muda muito. Então, assim, resumindo, é uma coisa prevalente, está crescendo a cada dia, tem uma alta mortalidade, a saúde gasta com isso, então realmente é um assunto de extrema importância para a gente discutir e seguir aí como fazer esse diagnóstico, como tratar e tudo mais. Lembrando que os vasos arteriais de um paciente, ele tem a mesma idade. Se ele está doente na carótida, ele está doente também em outras partes. Então, um fator de risco que prejudica uma parte do corpo, com certeza vai prejudicar todas as partes do corpo. Sim. Porém, na carótida, a gente tem um estudo, que é um estudo indolente, que a gente vai falar nele, muitas vezes sem consequência nenhuma para a saúde do paciente, mas que pode evitar significativamente, impactar na sobrevida e evitar AVC, morte, morbidade e mortalidade. Por isso que a gente está aqui para falar desse exame que é tão importante. E aí, Gi, o que você tem para dizer? Qual que é o padrão ouro? O que a gente faz de exame? Conta um pouco mais para mim. Bom, a gente tem vários métodos para diagnosticar essa doença, né? Temos o ultrassom, que é com Doppler, temos a angio-TC, a angio-RM, mas o padrão ouro hoje é a angiografia, né? E a angiografia digital, aquela que pega um acesso arterial feito em centro cirúrgico, ela é o padrão ouro, mas por que a gente nota que não é tão solicitado? Porque hoje a gente consegue fazer uma angiotomografia, por exemplo, uma angio-RM ou um ultrassom mesmo que não pega nem acesso para fazer com um Doppler e a gente já consegue fazer esse diagnóstico. E uma tomografia, por exemplo, um acesso calibroso é muito menos indolor do que você fazer um método invasivo, que é a angiografia. Então, e a gente, com a qualidade das imagens que a gente tem hoje, com os aparelhos mais modernos, que a gente consegue fazer 3D, consegue fazer MIP, fica muito próximo da angiografia. Então, é um método muito menos invasivo e acabou deixando a angiografia mais para o tratamento endovascular. O custo-benefício de uma tomografia, de um ultrassom, ele é melhor do que uma angiografia digital. Então, é por isso que é a importância, idoso, né? Importância do radiologista. Vou falar um pouquinho dos outros métodos, mas primeiro eu quero que o Giovanni comente um pouco da técnica da tomografia. Bom, eu vou mudar a sua imagem. Ok. Tá, eu autorizo, eu permito, pode. Então, tá bom. Pode sim. Eu trouxe imagens de angiotomografia, tá? E eu vou mostrar aonde a gente tem que incidir para fazer uma angio de carótidas. E aqui eu trouxe dois tipos de imagem, que dá para fechar diagnóstico, mas eu estou querendo mostrar a importância de se fazer uma aquisição correta. Correta que eu digo, eu preciso de um acesso calibroso, que eu dependo da enfermagem. Então, eu tenho dois métodos aqui. Um que dá para fechar diagnóstico, mas ele está mais contaminado. Então, eu trouxe para mostrar, vamos começar do começo, como se diz, né? Aqui é um scout da tomografia, aonde eu vou fazer a imagem. Geralmente, a gente começa a aquisição acima do arco aórtico, um pouquinho abaixo, para a gente pegar essa bifurcação, e vai até a altura do frontal, mais ou menos, para a gente pegar o final da... Consegue pegar ela inteira, né? Exatamente. Geralmente tem lugares que preferem subir um pouquinho mais para pegar já até a formação do polígono de Willis aí em cima e assim vai. Mas aí varia de lugar para... Protocolos, né? Isso. E de clínicas também. Aqui... É importante, Giovanni, no scout, sempre pregar a origem das artérias cervicais lá no arco aórtico, né? Por isso que o scout ali naquela posição... ele é tão importante, porque a origem, às vezes, é uma origem patológica, né? E a gente só pega em cima, avalia que não tem lesão, mas a lesão está proximal. E a importância de pegar depende de aparelho para aparelho, mas nos aparelhos um pouco mais lentos, geralmente é o local que você vai usar para monitorar o contraste chegando no Smart Prep para você pegar ele subindo, né? Aqui a gente tem uma aquisição, né?
que ela não está arterial, porém ela vai estar contaminada. Você vai ver que a jugular vai estar cheia de contraste. Então, ó, temos a jugular, ela está cheia de contraste. Dá para ver a carótida, as arteriais? Dá. Porém, deixa ele terminar o vídeo chegando, ó, acima do arco aórtico. Começou o arco, acabou, né? Vamos voltar lá. Aqui é uma perfeita. Olha a diferença de imagem. Bem mais nítida, né? O vaso fica bem mais branco. Vamos ver que deu um errinho na... Ela foi. A gente nota o sistema arterial muito mais contrastado, né? Exatamente. E facilita bastante o diagnóstico dessa forma. Exatamente. E aqui os outros planos, mostrar também, mas... Aqui ela é contaminada, tá vendo? Contaminada. Olha Até nas reconstruções não fica legal, né? Não, se você fez uma aquisição dessa para você fazer um 3D, você vai sofrer para fazer. Você até consegue fazer, mas você vai gastar o dobro do tempo, né, para estar mostrando. Então, mostrar perfeito. E a importância de se mostrar os 3 planos, que você vai ver que no sagital fica muito melhor para você ver o bulbo carotídeo ali em cima. Sim. Você vai ver que na aquisição, e com a jugular cheia, acaba atrapalhando. Vamos mostrar aqui. Uhum. Ó, consigo ver a calcificação, só que ó, a jugular já entrando em cima. Ficou muito ruim, né? Exatamente. Dá para fechar o diagnóstico? Dá, mas... Aí você manda pro radiologista uma contaminada assim, o que você ouve, Giovanni? Xingo, né? Xingo não, mas ele vai falar que tá bem ruim. Geralmente eles reclamam bastante. Principalmente porque não vai dar para fazer o 3D. Olha a diferença de uma perfeita para uma aquisição que está contaminada. Com certeza. E o acesso venoso, Giovanni, ele interfere? Interfere. Acesso venoso interfere. Tem muito técnico que não gosta de utilizar o Smart Prep da máquina e prefere fazer no tempo, monitorando o tempo arterial. Só que você fazendo, qual que é o risco? Você não sabe se o paciente está com uma arritmia, se ele está nervoso, coração acelerado. Então, tem Smart Prep na máquina? Usa. Você pode acontecer de contaminar? Pode. Porque às vezes o paciente vem e não consigo um acesso. Eu não consigo injetar no fluxo que eu preciso. Mas eu consigo fazer um exame igual esse, que está contaminado, porém eu vou dar um diagnóstico. Então, é importante, é o que a gente fala, é os 3 pilares, né, para se sair um exame perfeito com um laudo perfeito. Preciso da enfermagem para fazer toda a coleta de informações, preciso fazer um exame bom para chegar até você, para você dar um resultado com qualidade. Sim. Fala um pouco para mim do acesso, Karen. Então, não só o acesso, mas todo o cuidado com o exame quando é anjo, né? Eu falei que às vezes tem colegas aí, eu já presenciei isso, vai ter uma anjo depois, né? E aí deixa, porque ele tem medo. Ele tem medo de não pegar um acesso correto, porque o acesso é um dos principais cuidados aí de enfermagem e é uma passagem de bastão, né? Eu vou ali, eu tenho que entrevistar o paciente, já é um paciente idoso que vai vir para mim, ele já é um paciente com comorbidades, ele já é um paciente, aquele paciente bomba, que ele tem tudo, né? Ele tem diabetes, ele tem hipertensão, está investigando um ateroma, às vezes ele já é sequelado de alguma outra doença. Então eu tenho que fazer toda essa investigação, essa história clínica, não só para eu ver se ele tem alguma contraindicação para esse exame, mas para fornecer lá para o radiologista informações aí subsidiárias suficientes para sair um laudo de qualidade. Precisa avaliar principalmente a função renal, ele já é um idoso, já é com outros fatores aí, se trouxe creatinina, cálculo de Clearance, né, que isso é um assunto muito delicado, vai ter um dia que vamos falar só sobre isso, a importância do cálculo do Clearance, que muitos profissionais, eles menosprezam isso, eles não fazem o cálculo, só vem com o valor da ureia, né? A ureia tá tanto, a creatinina tá tanto, não, só esse valor isolado não tem importância nenhuma, eu tenho que fazer o cálculo. É um exame que eu não posso fazer sem contraste, eu vou usar contraste e um valor considerado, né, Gi?
E o acesso venoso, ele tem que ser um acesso venoso de grosso calibre, ele tem que estar permeável, ele tem que estar numa localização, porque o paciente ele vai ficar deitado, eu não posso romper esse acesso no momento, não é um sorinho, não é uma dipirona que a gente vai fazer lento, eu vou precisar utilizar a bomba injetora, o volume é alto, né? Então o Giovanni pode falar, qual é a diferença aí? Se o acesso venoso tá bom ou tá ruim, se eu injetar num fluxo ou no outro. Então a importância da enfermagem no preparo desse paciente é muito grande para eu entregar ele pro técnico, senão o técnico leva xingo do radiologista que o exame não ficou bom, e na verdade às vezes foi lá atrás a enfermagem que não fez um bom acesso. Aqui eu frisei, eu fiz um MIP, né? E aqui tá uma aquisição ruim, isso aqui provavelmente o acesso era ruim. E aqui eu peguei esse acesso, né, Gi? Por favor. Não foi, esse não foi não. E ali tem uma aquisição perfeita. Você estava falando também do cálculo, né, da proteção renal. E se o paciente for renal crônico e ele tem indicação para fazer, o que a gente pode estar fazendo para realizar o exame? Se ele já faz uma hemodiálise, Sim. por exemplo. Se ele é um paciente renal crônico, ele já perdeu a sua função renal, né? Então, assim, qual que é a indicação? Eu fazer o exame no dia que ele tem hemodiálise, porque o que vai tirar esse contraste do corpo dele é a máquina, é a hemodiálise, e não é a filtração glomerular dele, né? Então, é muito mais preocupante aquele que está né, ou do que aquele que já teve a perda da função renal. É muito mais importante aquele que está ali batendo na trave do que esse outro. E a questão da alergia também, né, Giovanni? Muitos casos aí, nós temos pacientes que já fizeram exames, que já usaram o contraste, que já tiveram aí algum grau de reação alérgica. Nós temos todo um protocolo de dessensibilização que pode ser usado. Então, para um paciente que tem uma alergia ao contraste, não é uma contraindicação fazer esse exame. Esse exame ele traz muito mais benefício para esse paciente, principalmente para esse que está sintomático, do que não fazer o exame. Então, existe todo um protocolo de dessensibilização que ele faz em casa, que ele faz na clínica, ele vai ficar sendo acompanhado por conta do risco-benefício, né, doutor? Não tem como. Sim. Não vou fazer a tomo porque ele é alérgico a iodo. Mas aí ele vai lá para medicina já fazer o endovascular, lá também vai usar, então não tem jeito. Sem contar que eles usam muito mais contraste do que a gente para fazer. A concentração é muito maior do contraste e é iodado da mesma forma, né? Sim. Agora, falando um pouco agora dos métodos diagnósticos, pessoal, existe um método simples anterior à tomografia, que é o ultrassom. O ultrassom para Doppler de carótides, ele é um exame legal, é um exame de triagem muito bem indicado, lembrando que o ultrassom é um exame indolente, não causa nenhum malefício ao paciente, evita acesso venoso. Sim. Só que o ultrassom também tem algumas limitações, então o paciente com o pescoço muito curto, é difícil para o médico avaliar. Pacientes com bifurcação carotídea alta, então a carótida comum se estende ali perto da base do crânio, depois ela bifurca. Então o transdutor fica difícil avaliar as porções da carótida interna e o bulbo, e até mesmo às vezes placas calcificadas, porque no ultrassom a placa calcificada ela gera uma sombra acústica posterior. E fica difícil para o médico que está realizando o ultrassom quantificar o grau de estenose. O grau de estenose no exame de ultrassom ele é determinado pela velocidade dos picos sistólicos na passagem do sangue pela área de estreita, tá? Então tem um gráfico, a gente pode até colocar no link aqui, que ele quantifica quanto que é o pico sistólico para cada grau de estenose. Estenose severa, o pico sistólico maior, porque o sangue passa ali com mais velocidade, como se fosse uma mangueira, né? Se aperta a mangueira, a água passa com mais velocidade, então o calibre está menor, e a velocidade indica o grau de estenose. Diferente da tomo. Então, se você identificou no ultrassom uma bifurcação carotídea alta, se você identificou uma placa com sombra acústica posterior, um paciente com pescoço curto ou um vozinho que não colabora, aí a gente vai para a angiotomografia,
que para o radiologista ele é o padrão ouro, porque a angiotomografia elimina todos esses problemas, desde que o exame seja bem feito da forma que vocês falaram, né? Independente da anatomia e do paciente. Independente da anatomia do paciente, a angiotomografia, ainda mais com tomógrafos multislice de 128 canais que tem no CETAM, a gente consegue ver um corte tomográfico de 0,5 milímetros. Muito rápido, que né? Que é tão eficiente quanto uma angiografia digital, né? Antes de eu entrar falando do NASCET, eu gostaria de comentar também sobre a angiorressonância dos vasos cervicais. A angiorressonância, ela é um exame legal, ela é superior ao ultrassom, ela é muito boa para ver algum hematoma luminal, que é um sangramento na parede do vaso, tá? Caso de dissecção, ela é muito legal para ser avaliada por ressonância magnética. É possível a aquisição de angio-RM dos vasos cervicais sem contraste, apesar da qualidade não ser tão boa igual na angio com contraste, mas é possível a aquisição, porque ele consegue, pela movimentação do sangue, colocar um sinal naquele vaso. Mas a angiorressonância tem algumas limitações, porque a calcificação ela é difícil de ver na ressonância. E muitas vezes a placa ateromatosa ela é calcificada, tá? Outra coisa, a ressonância ela tem um volume de aquisição maior. Então, às vezes, o corte ele é a cada 2, 3 milímetros. Isso. Enquanto na tomo é 0,5. Então, a tomo, para avaliar vasos cervicais, ela ainda tem um grau de superioridade. Principalmente para ver estenose. E o paciente conseguir fazer também, né, doutor? Porque aí a ressonância tem a questão do tempo fobia, de máquina, né? Então, eu tô falando de um idoso já, que é o perfil do paciente. Se você tem uma angiotomografia multislice, de múltiplos detectores no seu serviço, num serviço de urgência, num serviço hospitalar, a tomografia ela é superior no custo-benefício em relação à ressonância para vasos cervicais. Para você ter uma ideia, em média, tá? Isso varia comprimento de pescoço, mas aqui em cima, na unidade 1, com 128 canais, em média dá entre 4 e 6 segundos a aquisição para se realizar uma anjo de carótida. Então é muito rápido. É muito rápido. Mesmo que é um idoso que esteja confuso, que já tem um certo tipo de demência, você consegue fazer sem precisar de uma sedação, que às vezes na ressonância pelo tempo vai precisar de uma sedação e tudo mais. Sim. Agora vamos para o NASCET. O NASCET é o terror dos radiologistas do plantão. O pessoal me liga para quantificar o NASCET e é uma conta de padaria. Coloca aí, Giovanni, o gráfico do NASCET. Então, pessoal, o NASCET foi um consenso feito pela Sociedade Norte-Americana para quantificar o grau de estenose na carótida interna, tá? E o ESSET feito pela Sociedade Europeia. No Brasil, a gente usa muito a recomendação da Sociedade Norte-Americana. Então, ali temos um vaso doente na carótida interna, não sei o lado, né? É uma simulação. Mas aqui na carótida interna, logo após a bifurcação, vemos um vaso doente. Aquelas placas ateromatosas estão determinando uma estenose, né? Então, como que é a fórmula do NASCET? É muito simples, pessoal. Você pega o menor calibre, tá? Você pega o maior calibre superior à estenose, você pega o maior calibre, subtrai o menor e divide pelo maior, tá? Lembrando que é inner. Então, você vai colocar no endotélio mesmo, na parte interna do calibre. O A, por exemplo, você vai pegar na carótida interna superior saudável. Você vai pegar da tábua interna da parede do vaso até a outra tábua interna da parede do vaso, subtrair do lado interno da ateromatose até o outro, dividindo pelo A. Lembrando que tem que ser na angulação perfeita. Então, você tem que gerar um 3D para avaliar o corte no axial verdadeiro do vaso ou no sagital verdadeiro do vaso, tá? Para você ter uma melhor definição desse grau de estenose. Então, vamos supor que o calibre do vaso ali normal seja 8 e do patológico seja 2. Então, temos ali 8 menos 2, 6, dividido por 8, 0,75, que dá uma estenose de
75%. Nesse caso, temos indicação cirúrgica por endarterectomia ou por procedimento endovascular com stent, que salva vidas, impacta a morbimortalidade em 5 anos. E aí tá? isso o radiologista traz no laudo aí para poder direcionar o médico assistente na tomada de aí decisão. no laudo sai estenose da carótida interna de 75% ao método NASCET, tá? O método ESSET também, ele é muito parecido, só que ele vai pegar a parte da carótida doente, tá? Então você vai pegar o calibre total da carótida doente, medindo inclusive a placa ateromatosa junto, e aí é tábua externa em C, tá? Vai subtrair o B e vai dividir pelo C. No ESSET, estenoses acima de 80% tem indicação cirúrgica, tá? Alguns radiologistas dão uns 2 no laudo, eu prefiro dar um NAST, mas é a critério de cada um. Então, se você não sabe medir um NAST, é só colocar no eixo verdadeiro do vaso, o superior totalmente saudável, subtrai o patológico, divide pelo superior. Vai dar uma fração, multiplica por 100, você chega na porcentagem. Tá bom? Então, esse daí é o NAST, pessoal. E, Karen, sabemos que isso impacta sobre a vida. Você tem algumas coisas para falar para a gente? Então, hoje tem vários ensaios aí mostrando o quanto benéficos são esses índices, esse cálculo para a determinação do procedimento cirúrgico mesmo, para fazer a cirurgia aberta e o quanto isso traz de benefício. Então, pacientes hoje, porque eu tenho muito paciente que acaba descobrindo isso como um achado, né? Vai fazer um check-up e descobre. E tem aquele paciente sintomático, né, doutor? Que já tá tendo algum sintoma, eu tive uma visão turva, alguma coisa, e aí ele vai investigar e descobre que tá aí com esse ateroma obstruindo aí, dependendo da porcentagem. Então, tem aquele grau, aquele paciente que tem um alto grau de porcentagem sintomático e aquele que tem um alto grau assintomático. E aí tem estudos que mostram que pacientes aí com alto grau aí, 60%, 70%, e ele sendo assintomático, ele submetido aí ao processo endovascular, à cirurgia, ele acaba ganhando aí uma sobrevida. Então, um paciente que talvez poderia ter um AVC no próximo ano, ele ganha uma sobrevida de 5 anos. Então, hoje a gente já tem essa informação, esses estudos que comprovam isso. Então, a gente começa a ver. Sim, só aperfeiçoando é que a sobrevida em 5 anos, ela aumenta estatisticamente significativo. Então, fazer o procedimento cirúrgico em estenoses críticas, você vai ter uma sobrevida maior, né? Por isso que é importante a triagem por meio de ultrassom. Não, e aí, assim, é uma doença que não tem cura, né? É a primeira coisa que perguntam quando descobre. Tem cura? Não, não tem cura. A plaquinha que grudou lá, ela não vai. Mas existem tratamentos e existem fatores que você pode mudar na sua vida, que você consegue amenizar, você consegue prorrogar que isso não piore. E aí, depois, por isso que faz os exames de acompanhamento, para ver como que estava antes, como que está agora. E aí, a gente correlaciona lá com os fatores de risco, né? Perante o Ministério da Saúde, a gente tem 4 principais fatores de risco, que é o combo, né? O quarteto fantástico aí, que é a hipertensão, tabagismo, diabetes e colesterol alto, né? Então aí eu tenho uma doença que uma vai contribuindo à outra. E aí, claro que quando a gente fala em sobrevida, se eu quero viver mais, eu vou precisar mudar os meus hábitos diários. Então, eu vou ter que controlar a minha pressão, eu vou ter que ter uma alimentação mais saudável para eu reduzir o colesterol, eu vou ter que controlar a minha diabetes para mim não ficar tendo picos de diabetes e ficar controlando, ter que ficar tomando insulina, correndo para o pronto-socorro. Então, assim, esses fatores de risco também ajudam muito. Tem a parte que a gente fala hereditária, né? Tem a parte genética, né? Mas que é a menor delas. É a então, exceção. a mudança de hábitos de vida correlacionado com fatores de risco
que vai ajudar nessa sobrevida quando a gente fala de não cirúrgico, né? E aí também tem a parte medicamentosa, existem casos estatinas, antihipertensivos, exatamente, antiagregantes, aí antiagregante que você pode fazer o tratamento correto, que também isso vai contribuir muito aí com a sua sobrevida aí. Então a gente vê que é um ciclo tudo isso. Né? Perfeito, então, pessoal, acho que da minha parte era isso. Só lembrando que, como ela falou, então tá cancelado o churrasco, tá? O churrasco. Não, agora é só frango grelhado, não tem mais picanha, não tem mais Mas aí perde a graça. Gordura, né? Pra eles. Pra mim, vocês podem continuar convidando, tá? Que eu vou escondida. Há controvérsias. O colesterol, ele é muito polêmico. Eu acho melhor a gente não tocar nesse assunto. Há controvérsias. Talvez seja melhor se não comer o pão do churrasco. Mas isso vai ficar para um outro podcast. Então já melhorou. Já tá melhor. Se eu posso comer a carne, menos o pão, comer a picanha, tá já fechado. Tá bom. Pessoal, muito obrigado pela presença, por vocês estar conosco aqui em mais um dia, com essa discussão aí. Eu acho que foram pontos muito, muito legal e coisas aí que a gente trouxe para refletir, de exame, de técnica. E lembrando, mais uma vez, não esqueçam, curtam o nosso canal, nos acompanhem nas redes sociais, vai lá, gostou, não gostou, achei ótimo, achei péssimo, Karen, não tem problema. Queremos te ouvir, queremos te interagir. Esse daqui também vai ser no modo estreia, né? Vai ser no modo estreia, então quando estiver lá no YouTube, pode interagir, pode mandar perguntas. Eu já tive, eu tenho uma tia, né? Não fazemos consulta médica, né? O doutor não vai ser o seu médico assistente, mas dúvidas aí relacionadas ao exame podemos responder aí, a técnica e tudo mais, né, pessoal? Ou até mesmo o médico, técnico ou parte de enfermagem que tem alguma dúvida, que quer que a gente faça algum podcast direcionado na dúvida, escreve lá que a gente procura responder. Você, radiologista, que está com dúvida em mais exames de angiografia, coloque abaixo o que você tem em dúvida. O que você quer que a gente fale? Dissecção, displasia fibromuscular, você quer ver anjo intracraniana, anjo de aorta, TEP, coloque aí o que você tem dificuldade e quer se aprofundar. Vocês, pacientes que precisam de ajuda e desejam um exame de triagem, procure seu médico. Estamos disponíveis em Santa Bárbara, Americana, Lençóis Paulistas para te atender e do jeito que você quiser. Com certeza. Seu médico assistente é a melhor pessoa para te direcionar qual que é o melhor exame que você precisa. E ele pedindo, nós estamos aqui para te ajudar e te dar aí o melhor exame, o melhor laudo para você ter aí uma sobrevida muito maior. Tem um atendimento humanizado nas clínicas, Com né? certeza. Que é o que a gente prioriza aqui. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Valeu! Até a próxima.